A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero falar hoje aqui do missionário Manuel de Melo, o fundador da igreja O Brasil para Cristo. Você já ouviu falar nesse missionário? Conhece a igreja O Brasil para Cristo? Ouça um pouquinho aqui da minha história e da história dessa igreja. Eu fui criado em Minas Gerais, uma época em que o meu pai era separado da minha mãe, e a minha mãe morava em Curitiba, e lá em Minas eu ficava uns tempos com o meu pai, outros tempos com a minha mãe. E certa feita que, aqueles períodos assim que eu estava lá com meu pai ouvia muito pela rádio. Eu nem lembro o nome da rádio que era, né? Porque na época eu tinha por volta de 8 anos de idade, né? Isso foi em 1980, né? Então foi um dos primeiros pastores que eu vi pregando no rádio, foi o missionário Manuel de Melo da Igreja Brasil para Cristo. E o missionário Manuel de Melo, ele era muito usado nas curas divinas, nas revelações, no poder, com dons de maravilhas. E eu lembro que eu ouvia o radinho de pilha, lá na casinha de adobro, casinha de barro, lá em Minas Gerais, no mato. E o consolo era aquele radinho, porque na verdade meu pai ouvia e eu prestava atenção, né? Entendeu? Eu não tinha um rádio no meu poder, né? Às vezes meu pai de pendurar na parede lá, colocava lá um pau lá na parede, lá, e, tipo um gancho lá, e de pendurar o radinho lá. E a gente escutava o missionário Manuel de Melo, o programa A Voz do Brasil para Cristo, o nome do programa dele, né? E ele entrava cantando aquele hino e fala assim: Desperta, Brasil, o evangelho do Senhor está no ar. Desperta, Brasil, e assim por diante. E aí ele entrava, né, orando, falando dos milagres de Deus, dos poderes de Deus, como Deus usava aquele homem, como Deus usava, né? O missionário Manuel de Melo, ele começou a Igreja Brasil para Cristo em 1956 e ele foi até 1991. Em maio de 1991, o missionário Manuel de Melo faleceu, né? E aí, depois que ele faleceu, parece que a igreja não foi mais a mesma, né? Na verdade, o Deus é o mesmo, né? Mas o cabeça da igreja mudou. E às vezes, quando muda o cabeça da igreja, a igreja pega outros caminhos, né? Mas a Igreja Brasil para Cristo tem uma história bonita, uma igreja que começou na perseguição, entendeu? Tempo de ditadura, entendeu? Tem história dessa igreja onde eles queimaram tendas. O missionário Manuel de Melo armou tendas para realizar culto e eles mandaram queimar, entendeu? Mandaram apedrejar a igreja, fechar a igreja. O missionário Manuel de Melo foi preso várias vezes. E não era preso porque tinha roubado, não. Não era preso porque tinha desviado dinheiro de igreja, não. Era preso por causa do evangelho. Cadê os homens de Deus de hoje, que não é mais assim, né? Você vê hoje os missionários da atualidade hoje, eles só estão atrás de dinheiro. Os apóstolos de hoje, os que se dizem apóstolos, mas não são, na verdade, né? O negócio deles é grana, né? Estão aí abraçados com o mundo, do jeito que o mundo manda, eles fazem. Não tem mais perseguição. Hoje, o ecumenismo tomou conta das igrejas, mas o tempo que começou a Assembleia de Deus lá em 1911, com Daniel Berg e o Navim, foi perseguição, entendeu? E aí, até começar o missionário Manuel de Melo em 1956, que ele deu início à Igreja Brasil para Cristo, que na verdade já tinha começado antes, né? Ele já era um evangelista, um pregador, um homem usado por Deus bem antes, né? E ele começou com outro nome, né? Mas, porém, sem registro. E aí, quando ele decidiu, ele falou, agora tem que registrar o ministério, aí Deus deu esse nome para ele. Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo. Ganhou muitas almas, né? Muitas almas. Ainda tem até hoje aí algumas espalhadas pelo Brasil, né?
mas aquela proporção que ela cresceu naquele tempo de 1956 até 1991, ela não tem mais, entendeu? 1991, o povo, após a morte do missionário Manuel de Melo, o povo, uns saíram, foram para Deus e Amor, outros foram para Pentecostal de Jesus Cristo, e assim por diante, né? Eu até conheci um senhor da igreja Pentecostal de Jesus Cristo, não sei se ainda é vivo, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, né, quando eu cheguei em Curitiba, ele falou para mim assim, o Brasil, era ele que estava dizendo, tá? Nas palavras dele, ele dizia assim, Deus levantou a igreja do Brasil para Cristo, aí o Brasil para Cristo corrompeu, Deus levantou a Deus e Amor. A Deus e Amor corrompeu, Deus levantou a Pentecostal de Jesus Cristo. Eram essas as palavras dele, né? Então ele era da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo e ele dizia isso, né? Mas tudo bem, foi bênção, né? E foi muitos para a igreja depois que o missionário Manuel de Melo, depois que o missionário Manuel de Melo morreu, muitos saíram para a igreja Deus e Amor, outros foram para a igreja Pentecostal de Jesus Cristo, e assim por diante, né? Outros foram para a Assembleia de Deus, e assim por diante. Então a Igreja do Brasil para Cristo hoje, ela não é mais aquela igreja lá do início, entendeu? Mas tudo bem, é obra de Deus, continua pregando e ganhando almas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Porque o que importa, irmãos, é o reino de Deus, entendeu? Eu sou um pregador interdominacional, eu não defendo placa de igreja, eu defendo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele crucificado, aleluia. Eu defendo esse evangelho que Paulo falou, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Mas é isso aí. Passei por aqui só para falar para vocês, né, da primeira igreja que eu ouvi no rádio, né, foi a igreja O Brasil para Cristo, na voz do missionário Manuel de Melo e daí por diante, né. Mas é isso aí, meus irmãos, falou com vocês o seu irmão em Cristo, João Zacarias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se você sentir de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, se inscreva, deixe os seus comentários e pode até compartilhar os meus vídeos se quiserem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.